Antes, não esqueça de compartilhar no mínimo com 3 amigos. Comente o vídeo e deixe seu like. Aqui estou eu, enviado dos céus, para sussurrar ao teu coração uma verdade que não pode ser ignorada. Deus tem sido fiel para contigo. Em cada amanhecer que ilumina o teu rosto, em cada suspiro de vida que invade o teu peito, em cada livramento invisível aos teus olhos, a fidelidade do Altíssimo se manifesta. Mas a grande questão que ressoa nos céus e ecoa na eternidade é: tens sido fiel a Ele como Ele tem sido para contigo? Vejo-te muitas vezes buscando respostas, ansiando por sinais, esperando que o céu se abra em demonstrações grandiosas. Mas nem sempre a fidelidade divina se expressa em trovões e milagres visíveis. Muitas vezes, ela está no simples fato de que, mesmo sem perceberes, foste guardado, protegido e sustentado. E a tua fidelidade, como se revela? Será que apenas esperas receber ou tens caminhado em obediência e amor? Os olhos do Senhor percorrem a terra, sondando corações e conhecendo intenções. Ele vê as tuas lágrimas, ouve os teus clamores e compreende cada dúvida que assalta a tua alma. Ainda assim, permanece fiel, não porque o mereças, mas porque sua essência é imutável. Mas e tu, tens mantido a tua palavra diante dele? Tens andado segundo aquilo que confessas? Há momentos em que sentes que estás só, que as promessas tardam, que o deserto parece não ter fim. Mas mesmo quando não o vês, ele está presente. Tua fidelidade não pode ser condicional às tuas circunstâncias, pois fiel não é apenas aquele que crê nas bonanças, mas aquele que permanece quando os ventos sopram fortes. Pergunta ao teu coração: tens sido leal ao Deus que nunca falha? Tens honrado os teus votos diante dele? Ou tens permitido que as pressões deste mundo te afastem do teu compromisso? A fidelidade não é uma emoção passageira, mas uma decisão diária. O Senhor espera que te firmes, que permaneças, que caminhes na verdade. Os céus se alegram naqueles que, mesmo sem verem, continuam crendo, que, mesmo sem compreenderem, continuam obedecendo, que, mesmo sem sentirem, continuam adorando. Serás tu um desses, ou tens oscilado conforme os ventos da tua própria vontade? Não penses que fidelidade se mede apenas em grandes feitos. Não são apenas os mártires e profetas que se encontram entre os fiéis, mas também aqueles que, no oculto, escolhem a retidão, que rejeitam o engano, que preferem perder a se afastarem do caminho. És tu um deles. Deus te conhece mais do que imaginas. Ele vê quando escolhes o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Ele sabe quando teu coração vacila, mas também vê quando te arrependes e voltas. Não há nada que possas esconder dele. Então, não te enganes, tua fidelidade importa. Quantas vezes foste poupado de quedas que não percebeste? Quantas orações não respondidas foram, na verdade, livramentos? Deus não falha, ainda que tu não compreendas os seus caminhos. E mesmo quando és infiel, ele permanece firme, esperando o teu retorno. A fidelidade de Deus não depende de ti, mas a tua caminhada depende de tua escolha. Escolherás hoje andar com Ele, sem reservas. Escolherás confiar, mesmo quando não entendes. Escolherás render-te, mesmo quando tua vontade deseja o contrário. O amor do Pai por ti é inabalável, mas amor não é ausência de justiça. Fidelidade não é apenas palavra, mas compromisso. Se tens vacilado, arrependa-te. Se tens esfriado, desperta. Se tens duvidado, fortalece-te na verdade. Deus chama aqueles que são dele a viverem em santidade. Não há nada que possas dar a Deus que ele já não possua, exceto a tua decisão de permanecer fiel. Ele não busca os perfeitos, mas os sinceros. Aqueles que caem, mas levantam. Aqueles que choram, mas continuam. Aqueles que falham, mas se voltam para ele de todo o coração. O tempo está passando. Não sejas encontrado como aquele que começou bem, mas não perseverou. Não sejas contado entre os que tinham promessas, mas se desviaram. Deus anseia que chegues até o fim.
que a tua fidelidade não seja temporária, mas um testemunho eterno. O que tens colocado diante dele, tens feito dele tua prioridade, ou ele ocupa apenas um espaço secundário na tua vida? Aquele que é fiel em pouco, sobre muito será colocado, mas o infiel até no pouco, perderá até o que tem. Levanta-te, pois ainda há tempo. Deus chama aqueles que são seus para uma vida de compromisso verdadeiro. Ele não busca seguidores de momento, mas filhos que o oram em todo o tempo. És tu um deles. A eternidade espera a tua resposta. Os anjos contemplam a tua decisão. O Pai anseia pelo teu coração. Se tens caminhado em fidelidade, permanece. Se tens vacilado, retorna. Pois aquele que persevera até o fim, esse será coroado. Os olhos do Senhor estão sobre ti agora. Ele te chama pelo nome. Ele deseja que tua vida seja um testemunho da sua glória. Não deixes para depois. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da decisão. Se sentes teu coração arder, não ignores. Este chamado não vem de mim, mas de aquele que te formou. Responde com tua vida, pois Deus não busca apenas palavras, mas atitudes que refletem um compromisso genuíno. O céu está atento. O inferno treme diante de um coração decidido. Tua escolha não afeta apenas a ti, mas gerações que virão depois de ti. Como queres ser lembrado nos céus? Como aquele que foi fiel ou como aquele que se perdeu no caminho? Não há condenação para os que estão em Cristo, mas há responsabilidade para os que conhecem a verdade. O que tens feito com o que te foi dado? Tens multiplicado ou tens escondido? Tens servido ou tens apenas esperado receber? Tua fidelidade é provada nos dias difíceis. Quando tudo está bem, é fácil adorar. Mas quando o silêncio vem, quando as lutas apertam, quando as respostas tardam, aí está o verdadeiro teste. Tens passado por ele, Deus jamais te abandonará. Mas o inimigo tentará te convencer do contrário. Ele lançará dúvidas, semeará desânimo, fará de tudo para que esmoreças. Não caias nessa armadilha. Resiste, permanece, guarda a tua fé. Não temas. Mesmo quando tudo parece incerto, Deus continua no controle. Ele honra aqueles que o honram. Ele sustenta aqueles que em Ele confiam. Ele fortalece aqueles que se entregam por inteiro. Esta é tua hora. Não há mais tempo para indecisões. Deus tem sido fiel a ti. Agora, o céu aguarda a tua resposta. Serás fiel a Ele. E agora, o que farás? Esta palavra já tocou o teu coração, já despertou tua consciência, já mexeu com tua alma. Mas de que adianta apenas sentir se nada muda? Não foste chamado para ser apenas um ouvinte, mas um praticante. Deus não se impressiona com emoções passageiras, mas se agrada daquele que responde com ação. O que responderás ao chamado que ecoa dos céus? Os céus estão esperando, não por uma promessa vazia, não por uma justificativa, mas por uma decisão real. Deus já moveu céus e terra por ti, já abriu caminhos onde não havia saída, já sustentou tua vida quando achaste que não resistiria. E agora, será que o Senhor pode contar contigo? Ou continuarás adiando o que já sabes que deves fazer? O tempo não está a teu favor. Muitos adiam sua fidelidade para amanhã. Mas quem te garante que haverá um amanhã? A fidelidade se prova hoje, agora, neste instante em que ouves esta palavra. Pois há um tempo em que Deus chama e há um tempo em que Ele cobra. E quando esse dia chegar, qual será a tua resposta? Tem sido aquele que confia ou aquele que questiona? Tem sido aquele que avança ou aquele que recua? O reino de Deus não se move pela dúvida, mas pela fé. E se ainda te falta fé, clama por ela. Pois aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate terá a porta aberta. Mas e se a porta não se abrir imediatamente, continuarás fiel ou desistirás na primeira dificuldade? A fidelidade não é medida pela facilidade, mas pela perseverança. E muitos começam bem, mas poucos chegam ao fim. Onde estarás tu quando os ventos contrários vierem? Há algo dentro de ti que sabe que foste chamado para mais,
porque foste criado para ir além. Não foste formado para viver no meio termo, mas para andar na plenitude do propósito de Deus. Então, por que insistes em caminhar como se fosses apenas mais um? Levanta-te, pois tua vida tem um chamado maior do que imaginas. Os céus te conhecem, o inferno também, e por isso há uma guerra travada por tua alma. De um lado, a voz do Espírito te chama para perto. Do outro, as distrações deste mundo tentam te afastar. A quem darás ouvidos? Pois cada escolha que fazes é um passo em uma dessas direções. E se hoje fosse o teu último dia? E se esta fosse tua última chance de realinhar teu caminho? Continuarias adiando ou te renderias de uma vez por todas? Não penses que há sempre mais tempo, pois o relógio do céu não segue o teu calendário. E há momentos em que a porta se fecha para aqueles que rejeitam o chamado. Quantas vezes já sentiste Deus falando contigo e ignoraste? Quantas vezes Ele te alertou e tu continuaste no mesmo caminho? O amor de Deus é imenso, mas não confundas amor com permissão para viver sem compromisso. Pois aqueles que Ele ama, Ele também corrige. Há algo acontecendo agora no mundo espiritual, algo invisível aos olhos naturais, mas profundo demais para ser ignorado. É o próprio Deus chamando um povo de volta para Ele. Um povo que se perdeu no caminho, que se distraiu, que esfriou. Mas ainda há tempo para voltar. Ainda há tempo para te posicionares. As promessas que Deus fez sobre tua vida não morreram. Estão vivas, esperando tua fidelidade. Pois há bênçãos reservadas apenas para aqueles que permanecem. Há um nível de glória que só é acessado por aqueles que não desistem. E então, tu serás um desses ou serás contado entre os que voltaram atrás. Não te enganes, não há caminho neutro. Ou estás avançando no propósito de Deus ou estás te afastando dele. Não há como ficar parado. O mundo já tenta te puxar para longe. O inimigo já trama para te distrair. Só há uma maneira de permanecer firme, escolhendo Deus todos os dias. E essa escolha não se faz apenas com palavras, mas com atitudes, com a maneira como vives, como decides, como priorizas. Se alguém olhasse para a tua vida hoje, saberia que és fiel, ou tua fidelidade tem sido apenas um discurso sem prática. Não há como servir a dois senhores. Não há como ter um pé no altar e outro no mundo. Deus não aceita metades. Ou és dele por inteiro, ou tua fé será apenas uma ilusão passageira. Mas se escolheres o caminho da entrega, prepara-te, pois Deus tem muito mais para derramar sobre ti. Satanás tem medo de um coração totalmente rendido, pois um homem ou mulher que decide ser fiel, independente das circunstâncias, torna-se uma ameaça ao inferno. Se soubesses o poder que há em tua fidelidade, não hesitarias um segundo sequer em te entregar de corpo e alma. Há uma colheita te esperando, mas ninguém colhe sem antes plantar. E tua fidelidade é a semente do que viverás amanhã. Se plantares com compromisso, colherás frutos que jamais imaginaste. Mas se desprezares este tempo, lamentarás quando perceberes o que deixaste escapar. Os céus têm registrado tudo, cada escolha, cada renúncia, cada pensamento. Deus conhece o teu interior melhor do que tu mesmo, e Ele sabe se és fiel de verdade ou se apenas mantens uma aparência. Mas eis a boa notícia: ainda há tempo para alinhar teu coração. E agora, o que farás? Voltarás para a tua rotina como se esta palavra não tivesse te encontrado, ou responderás ao chamado com a urgência que Ele exige? Pois Deus já fez a parte dele. Agora é contigo. Os anjos observam, o Pai aguarda, a eternidade está diante de ti. O que decidirás? Não ignores o que tem sentido agora. Há algo maior acontecendo dentro de ti, uma batalha entre permanecer como estás ou dar um passo para o novo de Deus. Algo em ti já sabe que foste criado para mais, que tua vida tem um propósito que ainda não foi completamente revelado. Mas o tempo está passando, e a pergunta que ecoa nos céus continua a mesma: o que farás com este chamado? A verdade é que não há neutralidade no reino espiritual. Ou estás caminhando para mais perto de Deus, ou estás te afastando dele.
Cada decisão, por menor que pareça, ou fortalece tua comunhão com Ele ou enfraquece tua fé. Não são apenas grandes quedas que afastam o coração do Pai, mas pequenas concessões diárias que, aos poucos, criam um abismo. Quantas vezes sentiste um vazio que nada conseguiu preencher? Quantas vezes tentaste encontrar sentido nas coisas deste mundo, mas terminaste mais cansado e frustrado? Isso acontece porque foste criado para algo maior do que esta vida terrena. Tua alma anseia por algo que apenas o Criador pode oferecer. Deus nunca te quis distante. Nunca desejou que andasses perdido, confuso, sem direção. Desde antes da tua existência, Ele já havia preparado um caminho para ti. Mas para segui-lo, precisas fazer uma escolha. Não basta apenas acreditar que Ele existe. É necessário entregar-lhe tua vida por completo. Talvez penses que ainda não estás pronto, que há coisas que precisas consertar antes de te entregares a Deus. Mas a verdade é que jamais estarás pronto por teus próprios méritos. Deus não te chama porque és perfeito, mas porque te ama. Ele não espera que primeiro te limpes para depois te aceitar. Ele te aceita agora e é Ele quem te transformará. O maior erro que podes cometer é pensar que há tempo de sobra. A vida é breve e ninguém sabe o dia de amanhã. O que tens hoje é uma oportunidade única de fazer a decisão mais importante da tua existência. Tua eternidade depende disso. Continuarás adiando. O inferno não teme aqueles que apenas creem em Deus, mas treme diante daqueles que decidem viver para Ele. Pois quando um coração se rende por inteiro, torna-se uma ameaça contra as trevas. E hoje, Deus está te dando a chance de fazer parte do seu reino, de ser chamado filho, de viver sob a proteção e o amor do Pai. Pensa bem, até aqui, quantas vezes tentaste fazer tudo sozinho? Quantas vezes carregaste pesos que não eram teus? Quantas vezes procuraste respostas e encontraste apenas silêncio? Deus nunca quis que carregasses a vida sozinho. Ele está te chamando para um relacionamento real, onde não precisarás mais lutar com tuas próprias forças. Tua vida pode mudar agora. Não importa teu passado, não importa o que já fizeste, não importa quantas vezes erraste. O sangue de Jesus foi derramado para te lavar, para te restaurar, para te dar um novo começo. E este novo começo está à tua disposição neste momento. Deus não deseja apenas ser um refúgio em tempos difíceis. Ele quer ser o Senhor da tua vida, aquele que guia teus passos, que te ensina a viver segundo a verdade, que te leva ao teu propósito. Não se trata de religião, mas de um relacionamento vivo e transformador. Se hoje aceitaste que tua vida não pode continuar do mesmo jeito, há apenas uma coisa a fazer: entregar teu coração a Jesus. Ele é o único caminho para Deus, a única verdade que liberta, a única vida que vale a pena viver. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Não precisas entender tudo agora. Só precisas dar o primeiro passo. Deus cuidará do resto. Ele moldará teu coração, te ensinará a andar no caminho certo, te fortalecerá nos dias difíceis. Só precisas confiar em Ele e permitir que Ele faça em ti a obra que já começou. Se sentes teu coração acelerado, se há algo dentro de ti confirmando que esta palavra é para ti, não resistas. Isso não é apenas emoção. Isso é o próprio Deus te chamando. Ele não força ninguém, mas bate à porta do teu coração esperando que abras. E então, estás pronto para essa decisão? Estás disposto a deixar para trás uma vida sem direção e começar a caminhar com Deus? Ele está aqui, agora, esperando tua resposta, pois todo aquele que o invoca com sinceridade jamais será rejeitado. Se desejas aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, ore assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que morreste na cruz por mim e que ressuscitaste ao terceiro dia. Hoje, eu entrego minha vida em Tuas mãos. Perdoa meus pecados, transforma meu coração e guia meus passos. Eu Te recebo como meu Salvador e Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se fizeste essa oração com sinceridade, há festa nos céus por tua vida. És agora um filho de Deus.
amado, perdoado e selado com a promessa da vida eterna. Mas não pares aqui. Busca conhecer mais a Deus, lê sua palavra, caminha com aqueles que também vivem para Ele. A partir de hoje, tua vida nunca mais será a mesma. Haverão lutas, mas agora não estarás sozinho. Haverão desafios, mas agora tens um Pai que te sustenta. E acima de tudo, tens a certeza de que foste salvo, amado e chamado para viver algo extraordinário. Bem-vindo à verdadeira vida. Bem-vindo ao amor inabalável de Deus. Bem-vindo ao propósito para o qual foste criado. Que tua fidelidade a Ele seja tão grande quanto a fidelidade dele para contigo, pois a jornada apenas começou.